para fins de lazer, né? Tu tem Lami, que aliás eu frequento, tomo banho, recomendo, que é bom pra caramba, né? Eu tinha que ir lá fazer um churrasco desse. Lá nas churrasqueirinhas lá? Não, churrasqueirona. Churrasqueirona lá. Não. Churrasqueirinha tua aqui é fichinha. Ah, né? tá de sacanagem. Fichinha. O negócio lá é de alto nível, né? E lá tem. Ou seja, aqui é baixo nível. Não, mas fica tranquilo, eu entendi. Eu não disse isso. Eu disse que lá é de alto nível. Eu não desqualifiquei. Depois eu vou com eles no mercado, tem uma paeja que o pessoal vai fazer ali uma paella para muita gente. Então, o senhor quer que eu asse a carne lá para vocês? Se tu topar, eu acho que nós podemos te incluir. Vai ter um bolo de 250 anos, que é 250 metros. Você quer que eu saia de dentro? Seria bacana, botar um colorado de um lado, um gremista do outro. O que está se discutindo no plano diretor atual? Os 2 anos da pandemia, se foi mais de 100 milhões, porque tu tem uma empresa pública chamada Caís, muito cara, muito deficitária, que vai a leilão agora. Tá? A cidade concebeu muitas isenções, que nós reduzimos 7 delas. Mas tem uma isenção que é a mais pesada para o bolso do cidadão, que é aquela que quem tem 65 anos hoje, no Brasil inteiro, independente de ter necessidade ou não, não paga. Não paga. Alguém tem que pagar para esse cara. Então, o que acontece? Graça, né? Então, o projeto do Cais Mauá é um projeto que parece que tem um sapo enterrado, porque aquilo ali vem desde o prefeito Colares ao Melo, né, que é o atual prefeito, governadores e prefeitos sempre discutiram o Cais, e o Cais não saiu do papel. Há muita gente perguntando sobre o entorno da arena. Quando vão revitalizar o entorno da arena, o que acontece que não conseguem melhorar o entorno da arena? Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um assado para este programa que está no meu canal toda segunda-feira e de vez em quando nas quintas-feiras. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Aliás, sempre tem convidados especiais aqui, a gente escolhe a dedo. E essa é uma semana que tem aniversário da cidade de Porto Alegre, a nossa linda Porto Alegre. Então tem um cara que, olha, eu acho que melhor impossível para trazer aqui, afinal ele é prefeito da cidade. Mas antes de eu apresentar o prefeito aqui, Sebastião Melo, deixa eu pedir para ti que tá me vendo aí, o assado de hoje tá muito legal e antes precisa se inscrever no canal, afinal a gente está chegando perto dos 250 mil inscritos no nosso canal e quando a gente chegar, já sabe, vai ter um sorteio de R$500 na tua conta lá na KTO, tá? No código DUDA. Se tu não te inscreveu ainda, entra lá kto.com e te inscreve com o código DUDA e saiba que assim que a gente bater os 250 mil inscritos, tem este sorteio. Então vai lá, te inscreve, Rafa, coloca o negocinho aí pra se inscrever. O Rafa vai ficar toda hora. Ah, já entrou, boa, já entrou, beleza. Ah, dá o teu like também pro vídeo, ó. Subir bastante lá no YouTube pra ele ser recomendado pra galera. Comenta e compartilha com os teus amigos, afinal, este cara aqui é o prefeito de Porto Alegre. Então faz o seguinte, vinheta na tela e depois tem prefeito com vocês. Agora sim, depois dessa vinheta maravilhosa, Rafa, tá na hora de mudar a vinheta. Fazer uma nova aí pra Boa, é isso aí. Vamos fazer uma nova, beleza? Então deixa eu dar as boas-vindas para ele, que está sobre a... Como é que chama a cadeira ali tem um nome especial, a cadeira do prefeito? Não. Seja muito bem-vindo, prefeito. Como é que vai, senhor? Maravilhoso. Tá se Recebido aqui pelas... Tá se sentindo em casa? Recebido aqui pelo time do Grêmio. Né? É, óbvio. Nosso co-irmão. Eu sei, mas... Carne de primeira. Carne de primeira. Queijo parrigeiro e ainda aspargo. Como é que tu quer que a gente comece o nosso assado, prefeito Sebastião Melo, por gentileza? Primeiro quer dizer que eu sou do ramo, né? Então... Mas sou do ramo do forno e fogão. Ah, tu não faz um assadinho? Não, faço também assado. Mas o assado é mais fácil, né? Tu acha mais fácil fazer? Porque às vezes o cara pode queimar a carne. Os caras reclamam que eu faço carne crua, né? Eu sei que... Cada um tem o seu ponto da carne. O meu é um mal passado. Como é que é o ponto da carne do senhor? É ao ponto. Ao ponto. Mais para crua do que para passar. Mais para cruazinha, né? Ponto menos, vamos dizer assim. Ponto menos. Vamos começar colocando uns aspargos ali, para nós saborear aqui. Sim, tá bonito. Viu? Tá bonito esse aspargos, né? Isso é direto da Ceasa, né? Esse é do bistec, pior que eu acho que não é da Ceasa.
Falar esse ASA, tu O tem uma... Bistec te financia aqui, não? O Bistec me financia aqui. Mas o que eu estou mais vendo aqui é gimo, tipo, mas é... Não, tem gimo, tem tudo, né? Aqui Eu pensei que tinha tempero, mas tem gimo. Tu acha? É que depois que nós fizemos assado, eu preciso limpar tudo isso aqui. Então, ó, tem o desengordurante, tem o multisuperfície. Se o senhor quiser, ó, dá aqui a mãozinha. Pronto. Um gelzinho. Entendeu? Agora, graças a Deus, a gente está vencendo aos pouquinhos a pandemia, já nem, né, já o senhor esses dias flexibilizou o uso da máscara. Mas, prefeito, o que eu queria conversar contigo muito sobre a nossa cidade, né? Sobre Porto Alegre. Afinal, 250 anos, uma data redonda e uma data super legal para se comemorar. Tu chegasse Sim. aqui e me deu uma informação muito legal a respeito da Maria Rita, né? Que vai estar aqui por Porto Alegre. Então, não tomara que... Bom, quando essa entrevista acontecer... Porto Alegre ainda não foi a data, né? Eu vou postar no dia 21, hoje é dia 21. Ela vai cantar na Redenção, no bairro da cidade, dia 26. Então ainda dá tempo. Então, dia 26, tu é convidado. Então, ela deve entrar no palco 20 e 30. Então, 20 e 30 no dia 26. Hoje é 21. Vai ter outras bandas, outras animações, mas ela deve entrar no palco. Ela é a atração principal, vamos dizer assim. O show principal é dela, mas... Eu quero falar um pouquinho da cidade, viu? Eu também quero. Duda? A primeira pergunta para nós introduzirmos Porto Alegre neste papo era um paralelo rápido, prefeito, de quando o senhor chegou. O senhor falou lá no dia... 78. Sim, 78, sim, mas eu perdi o dia. Ao dia de hoje, assim. Imagina uma mudança gigantesca, porque eu, nascido em 83 e moro aqui desde então, senti muita diferença. Pô, um plano diretor da cidade já mudou, né? A perimetral acho que foi uma mudança significativa Sim. Né? Para locomoção da cidade. O transporte público acho que deve ser um desafio constante. Agora a gente está entrando numa nova era e sem os cobradores. Enfim, muitas coisas que a gente pode conversar. Mas eu queria que rapidamente o senhor fizesse, de início, de introdução, a diferença que hoje o senhor estabelece de 78 para agora, assim, como é que é Porto Alegre na tua visão? É uma cidade já moderna, atualizada. Eu estou muito contente que o senhor virou, o senhor e acho que as outras administrações iniciaram, a cara para o Rio. Achava que demorou para isso acontecer e graças a Deus conseguimos, né? Tá num caminho muito legal ali, é muito orgulho do Porto Alegrense. Falei demais, quero que o senhor fale agora. Não, Duda, as cidades elas vivem em ciclos, não é? Eu diria que do final da década de 70 para cá, a cidade teve muitas transformações, né? Urbanas, seja elas do ponto de vista do seu urbanismo, seja do ponto de vista econômico, do desenvolvimento, da inovação. Então a cidade que eu cheguei era uma cidade que tinha, e ainda do ponto de vista, começar pelo centro histórico, muita degradação que ainda continua, né? E nós começamos um projeto de revitalização do centro, nesses 3 anos que ainda restam, nós vamos deixar um centro muito melhor, tá? Muitos outros prefeitos fizeram a sua parte, mas o centro degradou muito e o nosso centro é muito bonito. Então o centro não mudou muito daquilo que era, mas o que mudou no centro, né, no centro estendido? A orla, tá? Então tu não tinha... A orla é um centro estendido, tu tem hoje um embarcadeiro. O projeto do Cais Mauá é um projeto que parece que tem um sapo enterrado, porque aquilo ali vem desde o governo... Olha, o Colares disputou a primeira eleição depois da redemocratização em 85. Do Jair Soares, que foi o primeiro governador pós-redemocratização, ao governador Eduardo, do prefeito Colares ao Melo, né, que é o atual prefeito, governadores e prefeitos sempre discutiram o cais, e o cais não saiu do papel. O embarcadeiro é uma pequena amostra daquilo que vai ser a maravilha daquilo. Então, o centro teve algumas mudanças, mas não tanta, tá? Então, agora, vamos olhar o lado da cidade, por exemplo, da Zona Sul, né? A Zona Sul tinha uma área rural de 30%, lá na época de 78, 80. Então, vou pegar lá a Zona Sul. Então, 30% da cidade era área rural. Hoje sobrou 10%. E 10% daquilo que é rua urbana. O que é rua urbana? Eu tenho rural, mas eu tenho a moradia do lado, ou dentro e tal. Então, isso mudou completamente. Então, você teve
uma extensão de cidade. Vou começar com a Restinga de 74, quer dizer, quando eu cheguei em Porto Alegre, já existia a Restinga, mas a Restinga era isso, tá? Que começou no governo Vilela. Hoje a Grande Restinga tem 100 mil pessoas. É quase uma outra cidade ali, né? Ela é maior do que 97% do município do Rio Grande do Sul, né? Então, você teve cidade que foi descentralizada sem os serviços públicos de qualidade. Então, tu tem várias cidades dentro da mesma cidade. Então, quando vem as construções de grandes edifícios, enfim, seja Minha Casa Minha Vida, seja da época ainda da Coab, o que aconteceu? Uma coisa é tu fazer habitação numa cidade, outra coisa é tu fazer cidade. Quer dizer, tu levar uma pessoa para morar a 30, 40, 50, 30 quilômetros distante do centro e você não ter transporte de qualidade, tu não ter saúde de qualidade, tu não ter saneamento de qualidade, tu não ter espaço público de qualidade, bom, a pessoa só tem alegria o dia que ela muda, tá? Então, essa transformação urbana, na minha avaliação, foi um erro de planejamento das cidades brasileiras, mas vou ficar com a nossa. Eu sempre defendi e continuo defendendo, e agora a revisão do plano diretor que está em curso, acho que ele pode resgatar isso, é o seguinte, é adensar a cidade onde tem equipamento. Então, eu tenho uma escola, eu tenho um posto de saúde, eu tenho um outro equipamento social. Então, se eu boto mais pessoas morando nessas regiões onde tem equipamentos, eu não preciso construir um novo equipamento. O máximo que eu posso fazer é aumentar aquele equipamento. Então, as cidades boas para viver é aquelas que concentram mais as pessoas e que tu tá a 15, 20 minutos de tudo aquilo que tu precisa. Tu mora numa região que tu tá a 15 minutos de tudo. Agora, essa não é a realidade do porto-alegrense. Se tu quiser no mercado aqui, tu vai em 5 minutos. Se tu quiser ir num shopping, tu vai levar 15 minutos. Se tu quiser ir no centro, tu vai em 15 minutos. Mas tu... Eu sou um privilegiado, eu moro numa região maravilhosa. Exatamente, mas existem muitas cidades que a realidade, muitos locais da cidade que a realidade não é essa. Sem dúvida. Então, teve transformações viárias, né? Então, a terceira perimetral vem ali da década de 90. Isso. Então isso foi uma transformação. Agora, é uma via que, por um lado, você vê... Mas ela não foi mal concebida, porque 30 mil, como é que chama, sinaleiras. Então assim, ela tem excesso de sinaleiras, ela tem uma via destinada para o transporte urbano sempre vazia, e as pistas de rolamento particulares, elas estão sempre lotadas, então, e ela não foi construído os equipamentos, por exemplo, o viaduto, né, do São Jorge. Ajudou muito, mas aquele equipamento, aquela obra de arte, ela tinha que ser concebida no nascedouro. Sim. Ela não tinha que ser construída depois. A trincheira da Anitta, a trincheira da Cristóvão é a mesma coisa. Também. Entendeu? A da Anitta foi uma novela, gente. A trincheira da Ceará, a mesma coisa. Ceará, então, nem se fala. E a obra da Plínio, que é uma obra também que precisa ser feita. Então, a Tronco também, que está até hoje lá. A Tronco tem duas boas notícias para a cidade, né? Eu acho que antes de falar em obras novas, a gente tem que terminar as que estão aí. Pois é, aquela era da Copa do Mundo de 14. Então esta obra nós vamos entregar ela no final do ano. Então ela hoje está com 7 frentes de obras. Nós tínhamos a última casa, que era da Mãe Sandra, que a gente conseguiu negociar, que agora não está lá mais lá. Então ela termina. E uma outra obra que às vezes não se enxerga muito, mas que ela vai ser fundamental para a Zona Norte, lá do teu bar dos guris, é a Severo Dúrios, que ela é aquela avenida que sai aqui na Avenida dos Estados, e ela entra na frente do aeroporto e ela vai em direção lá à Dona Alzira. Esta obra vai tirar 30% do trânsito da Sertório, uma Sertório esgotadíssima, né? Então essas duas obras, que são obras que vêm lá, sim, da época da Copa, mas aí é preciso dizer também o seguinte, eu fui vice do Fortunati foi vice do Fogaça, essas obras foram concebidas no governo do Fogaça. Então, quando eu cheguei à prefeitura como vice, já tinha essa concepção. Então, se tem demora, mas elas só estão saindo também, porque aproveitou-se uma cidade que não botou um centavo em estádio de futebol, a única cidade brasileira da Copa de 2014 que não botou um centavo em estádio, tem nome, é Porto Alegre. O Grêmio construiu a sua arena foi construída lá na época do Odônio, do Antonini, que saiu daquele sítio, que aliás está um problema para a cidade. Pois a gente podia falar um pouco de arena também, né? Problema da cidade. Bom, então, quer dizer o seguinte, essas obras, aquele traçado, por exemplo, da Tronco Cruzeiro, veio da onde? Do governo Brizola, quando era prefeito. Nossa. Então, Duda, eu quero continuar falando das transformações urbanas. Então é o seguinte, o plano diretor de 79, ele tinha uma lógica
e que mudou completamente com o plano diretor de 99, que já foi no governo Pontes, né? E ele foi revisado em 2008 e vem para uma revisão agora que deveria ter acontecido. Que é o que está acontecendo agora, né? Ele já deveria, a pandemia atrasou, né? Eu penso assim que a gente não pode reduzir um plano diretor a discussões de altura. Isso está equivocado. O que está se mais discutindo, tentando mastigar para quem está nos vendo, sabe? O que está se discutindo no plano diretor atual? Bom, primeiro, nós temos que discutir se nós queremos uma cidade rodoviarista ou se nós queremos uma cidade mais humana, com uma mobilidade humana que não proíba o veículo, mas que proporcione uma mobilidade urbana que incentive o cidadão a andar mais no transporte coletivo e não no carro particular. Uma cidade que privilegie os espaços públicos. Uma cidade que utilize bem as suas áreas públicas e que não degrade, né, como hoje acontece, através de muitas coisas que acontecem indevidamente na cidade. Então, uma cidade que ela possa, por exemplo, preservar as suas obras de arte. Aqui, por exemplo, nós conseguimos parceria aqui no viaduto aqui em Tiradentes. Como conseguimos, a dupla Grenal recuperou lá o viaduto da Conceição, que infelizmente depois foi pichado. Então, eu penso que a cidade que nós estamos discutindo, do ponto de vista da boa convivência urbana, é aquela que o poder público faz a sua parte, mas é aquela que o cidadão também faz a sua parte. Sem e aqui dúvida. tu tem quantos seguidores? 250 mil inscritos. Desses são quantos de Porto Alegre? É a grande maioria, pode ter certeza. Pois é, então eu queria fazer um apelo. Separa o lixo na casa de vocês. Separar o lixo tem dois ganhos com a cidade. Primeiro é o ganho do meio ambiente. Quer dizer, tu imagina um plástico que vai ser enterrado. Quanto tempo ele leva para poder a deterioração. Então, quando você separa o lixo, tu tem um ganho ambiental em primeiro lugar. E tu tem um ganho social, porque o lixo seco vai para 19 galpões na cidade, que está espalhado do Lami ao Sarandi, e que lá tem 1.200 pessoas que se cooperativaram e elas têm uma renda ali da separação do lixo. Você tem uma ideia, nós tiramos mais de 158 toneladas de pneus só do arroio Sarandi, do arroio Passo da Mangueira, e do arroio Passo das Pedras, na limpeza do arroio. Então tu imagina o gasto que a cidade tem, dinheiro que podia sobrar para poder ter creche, para poder ter assistência social. Então, eu queria fazer um apelo aqui aos teus seguidores. Separe lixo, cuide da calçada, que é a responsabilidade ou do síndico, ou do proprietário, pinte a sua casa, bota uma floreira, porque você vai embelezar a tua cidade. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Como o cidadão pode ajudar não o prefeito, mas ao vizinho, né, a população, assim, porque a cidade é nossa, né? Eu pago lá o meu IPTU, né, o meu IPVA para poder andar aqui, e eu quero que a cidade esteja cada vez melhor. Não é só pagando e esperando de vocês, acho que tem que ser recíproco. Tu tá dando alguns exemplos. Separar o lixo, que é uma coisa básica, já ajudaria muito. Vou dizer outra coisa, adotar espaços públicos. Por exemplo, adotar no sentido de frequentar mais ou de tentar organizar a sua pracinha, a sua... Hoje muitas pessoas, ou individualmente, se juntam, ou empresas chegam lá e adotam os espaços públicos da cidade e passam a ser cuidadores. E nós adotamos um programa Mais Comunidade, que está dando muito certo, que é a escolha dos prefeitos e das prefeitas das praças. Como é que acontece isso? A pessoa se manifesta através da rede social ou das relações políticas que tem com a prefeitura e se candidata a ser cuidadora daquela praça. Bom, o que a prefeitura faz? A prefeitura, então, recebe essa manifestação, processa, né, um processo interno, publica no Diário Oficial, e a nossa gerente das praças, ela vai lá e vê, porque geralmente quando... tem um negocinho aqui do lado pra geralmente aí, quando pra a ficar pessoa bonitão no ar. Geralmente quando a pessoa adota uma praça, e os exemplos são muitos, né? Eu me lembro de uma senhora na Restinga que quando do processo de adoção ela disse: prefeito, eu tenho 3 filhos e hoje a praça do lado da minha casa o que está rolando é a droga, é a sujeira, então eu quero que meus filhos frequentem essa praça.
E por isso eu vou adotar essa praça. Não tem nada melhor do que adotar espaço público. Então, o que acontece? Os prefeitos não têm privilégio, Duda, mas eles têm uma atenção diferenciada. Então, nós temos uma gerente do gabinete do prefeito que ela cuida dessas praças adotadas com muito carinho. Então, ela tem o WhatsApp, o celular de cada prefeito, Então, queimou uma lâmpada, a fulana já, olha, aqui queimou a lâmpada, olha, a grama aqui está alta, aquele banco que vocês arrumaram, alguém veio aqui e pichou. Então, você vai estimulando, por exemplo, agora há uma grande... Mas só rapidinho ali nesse ponto. Como é que a gente entra em contato, por exemplo, para fazer isso? 156. 156. Então esse é um serviço que está dando. Porque a cidade... agora eu estou falando para o senhor pegar e comer um pouquinho, experimentar, porque eu fiz no ponto que os caras falam que eu faço mal passada, prefeito, mas agora eu fiz no... Eu achei até bem passada. Né? Aí o papo tava tão bom, prefeito, que nós, Tá boa, não tá boa? Não, vai até repetir. Excelente, rapaz. Não. Coisa boa. Tu sabe que tem várias formas de fazer carne. Tem gente que faz carne e só bota o sal depois. Tu já viu? Tem nego que faz... Não, às vezes eu boto sal depois também. Não, o cara... Não, esse dia eu fui num negócio, daí o cara fez a carne e tal, aí o cara veio que botou o sal. Botou depois, né? Às vezes eu boto depois. Eu ia te perguntar, a nossa cidade, ela é grande, mas ao mesmo tempo ela tem características de uma cidade pequena, certo? Né? Tem, como tu disseste, tem bairros assim que às vezes as pessoas ficam nos seus bairros e tal. Então ela é grande e pequena ao mesmo tempo. Tem como a gente conseguir se comunicar mais fácil com o poder público para poder pedir algum auxílio que falte? Então, como o senhor disse, estourou a luz, sei lá, tá muito escura a minha região aqui, pô, a iluminação pública certamente é uma das coisas que ajuda a violência não acontecer. Duda, eu acho assim, que o papo aqui é reto e a gente não tem tempo para tudo, mas tu tem que ter várias dimensões da administração, né? Tu tem a dimensão da zeladoria, que é um aspecto importante da vida de uma cidade, né? Não adianta tu falar em grandes investimentos e tudo isso se a cidade está mal cuidada. Bom, tu tem que cuidar da segurança da cidade, que é compartilhada também com o governo do estado. Sim, sem Só a dúvida. guarda, né, não dá conta disso. Tu tem que ter uma cidade que as pessoas invista porque sente segurança jurídica. Então, a nossa gestão está baixando imposto quando pode, cancelou os aumentos de IPTU que tinha pela frente e facilita a abertura de negócio, porque sem desenvolvimento econômico não há proteção social. Você não tem proteção social se você não tiver desenvolvimento econômico. Então, essa é uma outra dimensão muito importante. Um outro aspecto, por exemplo, também importante dessa virada de chave, as cidades hoje do mundo inteiro que não têm inovação, elas não entregam nem na vida privada e muito menos na gestão pública. Você imagina há 40 anos tu fazia o que está fazendo aqui? Não tinha como. Era outra coisa. Então, assim, hoje tudo mudou. Então, por exemplo, um serviço público, seja de capina, seja de iluminação pública, seja de trânsito, se tu não tiver tecnologia, tu não entrega. Então, essa é outra dimensão importante nos 250 anos da cidade, que é uma virada de chave do poder público, que ainda é muito burocrática, fluxos muito atrasados, muita carimbada, muita coisa que não dá mais certo. É muita burocracia. Agora, nossa prefeitura, como é que tu te aproxima? Hoje em dia as redes sociais te facilitam muito, né? Então, assim, nós temos o site da prefeitura, nós temos todas as ferramentas, então tudo isso que tu está falando aqui, cai um pouco da prefeitura. E tem um filtro que chega nas secretarias e no gabinete do prefeito. Mas a maneira que você quer contribuir com a prefeitura, do ponto de vista de adotar espaços públicos ou ser voluntário, bom, o canal 156 é o canal... É o melhor canal. É o melhor canal, que ali tu tem um canal tu direto. Fala com um robozinho, desculpa a minha ignorância que eu nunca liguei, ou com uma pessoa. Pessoa. Em horário comercial. Fala com a pessoa. Né? Não, e os serviços essenciais rodam a noite toda, demais, enfim. Isso eu imagino. Mas o dia a dia, né, você fala. Então, você que está nos acompanhando, que tiver uma sugestão, uma crítica, sempre muito bem-vinda, mas eu gostaria de te convidar para ser um cuidador da cidade. Sem cuidador dúvida. da cidade, nessa virada de chave, mas nós temos de humanizar a nossa cidade. Quer dizer, hoje tu tem 99% das pessoas que querem bem da cidade, mas tem o time do mal. Vou te dar um exemplo aqui, vários exemplos. Por favor. Aumentou 300% o furto de fios na cidade. Cobre, né, que eles pegam. Cobre. E aí tem por trás disso, bom, o receptador
tem quem compra pro cara roubar, né? Sim, tô dizendo, ok, é isso que acontece. Bom, aí tu tem, então, isso é para consumir droga. Bom, você tem essas tampas de alumínio, de ferro espalhadas, seja do DEMAI, da telefonia, da Sulgás, tudo isso não tem mais na cidade. Nós estamos mudando tudo por concreto porque roubaram tudo, furtaram tudo. Quer dizer, então você tem uma minoria da cidade que pratica esses delitos e que nós precisamos nos unir, tu entendeu? Para poder fazer uma cidade melhor. Então não há uma cidade boa para se viver que dependa só do poder público. Não existe isso, nem aqui e nem em lugar do mundo. Não, eu concordo tanto com o senhor, porque, por exemplo, eu anotei aqui algumas coisas que me chamaram a atenção nessa mudança, por favor, prefeito. O novo aeroporto é uma mudança significativa. Quem tem a condição de viajar certamente já se deparou com um aeroporto novo, que provavelmente tenha dado resultado econômico para a cidade, de turismo. O Gramado já né, o Porto Alegre acaba sendo apenas uma passagem para Gramado, né? Então o Rio Grande do Sul tem aquele polo lá na Serra como uma coisa que chama muita atenção como destino de todos os brasileiros, inclusive internacional, acredito eu. Além disso, eu notei aqui, ó, a própria Orla, né? O reencontro com o Rio, ou seja, a gente está de novo reencontrando o Rio, ou pela primeira vez, né? Embora ainda tenha algumas coisas que a gente falou. Então é assim, eu sinto mais o Porto Alegrense com uma autoestima melhor. Não, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. A Orla é espetacular. Mas é importante dizer o seguinte, nós temos 72 quilômetros de orla do Cais Navegante, a divisa com Viamão, que é Lamy. Né? O que sobrou para fins de lazer? Né? Tu tem Lamy, que aliás eu frequento, tomo banho e recomendo, que é bom pra caramba. Né? Aliás, botamos... Sunguinha, aliás, tu tinha que ir lá fazer um churrasco desse. Lá nas churrasqueirinhas lá. Não, churrasqueirona. Churrasqueirona lá. Não. Churrasqueirinha tua aqui é fichinha. Né? Tá brincando de sacanagem. Fichinha. O negócio lá é de alto nível, né? E lá tem... Ou seja, aqui é baixo nível. Não, mas fica tranquilo, eu entendi. Eu não disse isso. Eu disse que lá é de alto nível. Eu não escolho quem. Como diz um amigo meu assim, ó, eu sou responsável pelo que eu falei, não pelo que tu interpretou. Eu interpretei assim, mas vamos lá. Então tu tem o Lamy. Tá. O Lamy hoje é banhável e quando nós assumimos, eu fui lá e a gente mudou todas as churrasqueiras e fizemos abertura, porque o povo também não tinha direito a banho, só tinha 2 lugares para entrar, né? Eu disse, não, mas tem que abrir uns 10, 12 lugares para as pessoas tomarem banho. Claro. Bom, tu vem pra cá, aí tu passa a Boa Vista, tudo propriedade privada. Tu chega no Belém Novo, tu pega 2 praias, sendo que a do Veludo é linda também. Bom, aí é o espaço aberto. Bom, e depois tu vem todas as dificuldades, tu vai chegar em Ipanema, Guarujá e Ipanema. Aí tu pega mais um pedaço, bom, e depois tu pega Campos do Cristal, e depois tu pega lá Pontal do Estaleiro, quer dizer... Então, veja, que mesmo tu tendo 72 quilômetros de orla, você tem hoje... Tem muita coisa privada aí, né, que tu falou. Estaleiro, Cristal... E as ocupações aconteceram, e aí tem para todas as classes sociais, então não dá para ser injusto, né? Então tem a Vila dos Pescadores, que começa depois ali do Yacht Club, e que vai até lá perto dos Bombeiros. Bom, aí depois tem outros equipamentos, mas depois tu tem o Clube Veleiros, os Jangadeiros, mas depois tu tem as ocupações que foram tomando conta. Então, na verdade, o que nós temos para revitalizar tem que ser o Cais Mauá, que é uma obra que tem que sair do papel, e aí ali é golaço, né? É golaço. E tu tem o trecho 3 da Orla, trecho 3 da Orla, 2 da Orla, que é aquela parte entre o 1 e o 3. Tu tem aquela parte lá do teu time lá, que nós estamos tentando negociar aqueles campos do Grêmio, ou manter lá e fazer uma coisa bonitaça ali, e revitalizar o resto à frente do Barra Shop ali, aí tu vai encontrar lá com os clubes, quer dizer, então tu tem ali o Pontal, que parte daquela área também, uma área pública. Agora, nós precisamos de encontrar espaços nas periferias também, eu sempre chamo a orla da periferia, quer dizer, nem todos da periferia chegam na orla, então, e ela é aberta a todos, mas a gente precisa construir também equipamentos lá na periferia. As pessoas que estão lá... Esse é um desafio. Precisam ter também equipamentos públicos de qualidade, como a Orla tem. Então esse é um desafio que está posto para nós, viu, Duda? Então o que eu diria? Aniversário é momento de balanço, né? Quando tu faz aniversário, tu faz um balanço. Olha, o que eu fiz?
E o que eu vou fazer para frente? Então, eu acho que a cidade precisa fazer um balanço dos seus acertos, dos seus erros. Ela é o que é graças a todos que governaram a cidade, as gerações que nos antecederam, e eu reconheço todas as contribuições de todo mundo, né? Tanto é que agora, na véspera do aniversário, nós estamos fazendo uma coisa singela, mas muito carinhosa. Tem 9 ex-prefeitos que estão conosco, do Colares, depois tem o Raul, tem o Vilela, tem o Dibe, tem o Tarso, tem o Raul Ponte, tem o Fogaça, tem o Fortunato, tem o Marquesan. Chamasse todos? Eu liguei para um por um e nós estamos fazendo lá uma placa da cidade, reconhecendo a eles como também construtores desses 250 anos. Ah, legal. Depois eu vou com eles no mercado, tem uma paeja que o pessoal vai fazer ali, uma paella para muita gente, depois nós vamos almoçar no mercado. E então... O senhor quer que eu asse a carne lá para vocês? Tá bom, não dá? Eu já sou um patrimônio da cidade, esse assado aqui não é qualquer coisa, tia. Esse assado aqui é um patrimônio de Porto Alegre. Tá bom, não gostou muito. Não, se tu topar, eu acho que nós podemos te incluir. Vai ter um bolo de 250 anos, que é 250 metros. Você quer que eu saia de dentro? Seria bacana, botar um colorado de um lado, um gremista do outro. Imagina se encontrando ali. Chama o Baldaço, Potter, de repente. Ah, tu acha mesmo? Ou o senhor mesmo, como colorado. Prefeito, brincadeiras à parte, tem um quadro aqui neste programa, o senhor falou logo no início, pô, tá cheio de Gimo, não sei o quê. Tem uma razão. A Gimo é minha parceira neste quadro e existe o quadro... E ela é parceira da prefeitura também, sabe? Que ela adotou ali... Ó, por favor. Sabe que ela adotou? Sabe ali a João Goulart ali, com a primeira perimetral ali, perto do gasômetro ali. Ele botou flores ali, não viu ali? Tá cheio de placa da Gimo ali. Muito obrigado, a Gimo. Viu? Eu espero que muitas outras empresas sigam a Gimo, né? É verdade, pô. Isso aí é um gesto simples que até dá uma... E tá bonito, ele botou flores, botou ali umas carroças ali, botou uns negócios, tá muito bacana, só tô perto do gasômetro ali. Em frente à Júlia Mesquita ali, não? Ó, fico muito contente de um parceiro meu se preocupar com a cidade. E tem a perguntinha Gimo Cupim, prefeito, tá? Que é a perguntinha cara de pau que eu abri aqui no meu Instagram, né? @dudagarbi, pode seguir se tu não me segue. Qual é o teu Instagram, prefeito? Fala pro pessoal. É Sebastião Melo. Tu nem usa muito. Uso. Ou tu usa da cidade? É o senhor não, que é... tem meu Instagram. Tem. Mas o de Porto Alegre, o @ ali, Prefeitura de Porto Alegre, o senhor tem a senha? Não tem. Não mas, tem mas a assessoria que está aqui tem, da Sim, Prefeitura. os gurias, óbvio, pessoal. Ah. Não, porque pode ser um outro canal de comunicação, né? Pode mandar lá pro... Mas o que eu ia te dizer? Eu abri a possibilidade das pessoas perguntarem pro senhor, né? Algumas coisas, umas perguntinhas cara de pau, cara. O cara tem, mas, né? Pá, vou perguntar pro senhor. Como eu te perguntei, tu falou assim, pode perguntar o que tu quiser, Duda, fica à vontade, não tem nenhum problema. Então tem algumas coisinhas aqui que eu acho que é muito acho que da intimidade da pessoa também, né? Então é muito sobre o que ele quer da sua região, principalmente. Certo. Por exemplo, olha aqui, ó. Duplicação da Protásio após a Manuel Elias, vai sair? Essa é uma obra metropolitana e que ela depende de uma parceria das prefeituras de Viamão, Porto Alegre e do governo do estado. Ela tem um planejamento que vem de longe que não saiu do papel. Quem perguntou foi o Douglas. Mas ela é fundamental para o escoamento da Bento Gonçalves, da Ipiranga, ajudaria muito e é uma obra necessária, né? Olha aí, ó, viu? Então, tem mais aqui, ó. Muita gente perguntando sobre o entorno da arena. É o que mais me perguntam aqui. Tu quer fazer, de repente, uma resposta já para toda essa galera? O que acontece? Ó, quando vão revitalizar o entorno da arena, o que acontece que não conseguem melhorar o entorno da arena? Solução para... também tem aqui, ó, solução para as enchentes da Zona Norte, também tem. Mas vamos focar primeiro na arena, depois vamos mudar para esse outro tema aí. Bom, eu era o presidente da Câmara de Vereadores em 2009, quando esse tema Arena do Grêmio pipocou lá junto com o Internacional para ser aprovado na Câmara de Vereadores. Quando tu faz um equipamento do tamanho da arena, você cria um impacto na região, positivo e negativo. Positivo e negativo. Bom, como é uma área muito degradada, começando pelos alagamentos, você tem que fazer fortes investimentos para aquele equipamento, entendeu, se tornar um equipamento agradável de convivência.
E na época, o que aconteceu? As contrapartidas, né, da empresa que fez, da OAS, eram insuficientes. Então a bancada gaúcha, dos 31 deputados e os senadores, se comprometeram a colocar emendas parlamentares para enfrentar o entorno da Arena do Grêmio. E isso acabou não concretizando. Se não bastasse Porque faliu a empresa. Os parlamentares acabaram, porque as emendas eram dinheiro público para o entorno das emendas. Aí tu tem questões ali de alagamento, tem questão de arruamento, tem questões da vila popular, tem várias coisas ali. Bom, se não bastasse isso, é importante a 448 que foi feita no governo da Dilma. Só que a 448, o DENIT desagou dentro daquele espaço e não botou um centavo de dinheiro. Então você botou milhares de carros dentro daquela região e você não teve nenhuma contrapartida. Larga lá. E agora tu vem um terceiro equipamento, que é a segunda ponte do Guaíba, que é muito importante. Então, como é que nós vamos enfrentar isso, Duda? Nós viabilizamos 2 empréstimos no primeiro ano do governo, que vai ser assinado, se der tudo certo, no final deste ano, na virada do ano que vem, mas provavelmente no final deste ano. Um deles é chamado Recuperação do Centro e do 4º Distrito. O 4º Distrito foi ali o nosso Porto Seco. Foi a zona industrial de Porto Alegre até a década de 60. Uhum. E é um bairro alvissareiro, porque hoje você é o seguinte, tu vê, não sei se tu conhece ou não, o Instituto Caldeira, por exemplo, são os 22 mil metros quadrados da antiga Renner. Conheço. O Mercado Paralelo está dando show ali do lado agora. Uhum. Bom, tu tem a Fábrica do Futuro, tu tem as melhores cervejas, com respeito à Brahma aqui. Não, essa região ela é maravilhosa. A Brahma é boa, mas as cervejas artesanais de Porto Alegre hoje disputam o mundo, né? Então, e essa cidade tem uma forte tendência para a inovação. Então, o nosso projeto é de investir fortemente na mudança do plano diretor que vai chegar agora no final de março, início de abril, meio de abril chega na Câmara, vai chegar um plano diretor mudando muito o potencial construtivo do 4º Distrito, respeitando a questão, né, do aeroporto, que aí tem, da altura, tem né? impedimentos e tal. Né? E tem que enfrentar. Agora, o acordo do Grêmio está difícil. Eu não acredito no acordo, foi desenhado um acordo que está na Justiça. Eu estou sendo sincero contigo, tenho falado muito com o Romildo, que é uma pessoa que tem muito respeito por ele. Acho difícil concretizar o que foi sinalizado, a carta de intenções do Grêmio envolvendo prefeitura, envolvendo a empresa. Então, nós vamos ter que encontrar uma outra solução. Não tem milagre. Tu tem uma área que era da Zenha, que hoje está ali abandonada, que é um estádio abandonado. Aquilo ali foi feito um potencial construtivo para construir torres de 72 metros de altura para tu dar preço àquela área, porque aquilo ali sem regime... O que é o regime urbanístico? É o que tu pode fazer. Então, não tinha regime urbanístico. Então, o regime urbanístico deu um potencial construtivo enorme. Então, aquilo fez parte do negócio. Aquilo ali vale muito. Ouro, vale Nossa, ouro. velho. Vale ouro, né? Então, nós temos um problema, com tristeza, dizer o seguinte, não tem facilidade no entorno. Inclusive, aqueles prédios que estão do lado não tem habite. As pessoas, até hoje? Hoje não tem habite. Então, nós estamos discutindo também porque aquelas pessoas adquiriram de boa fé e não tem habite. Então, é uma série de problemas que nós temos naquela região e que não tem volta. Quer dizer, a arena está lá, para o município... Vai completar 10 anos. Para o município foi uma conquista importante e nós só temos que melhorar agora. Agora, tem que juntar a iniciativa privada, por exemplo, a Equatorial, por exemplo, agora está se estabelecendo naquela região. Sim. Bom, é mais um investimento que tem ali. O Instituto Caldeira, quer dizer, então tu está indo. Agora, não é da toada que a população gostaria que fosse, não? Bom, aí tu me perguntou uma outra coisa, tu falou dos alagamentos. Bom, deixa eu chegar lá. Solução para os alagamentos, solução para as enchentes da Zona Norte de Porto Alegre. Está aqui, ó. O Everton mandou para a gente. Everton. Só para te avisar que fiquei triste com o que o senhor falou sobre o entorno da arena. Já levei mais fé antigamente, inclusive eu recebi aqui um modelo da direção do Grêmio, ele entendia que as coisas, né, poderiam andar, mas pelo jeito as coisas são muito piores do que se imaginava. É complicado. Além da administração do Grêmio para a arena, que não é uma coisa que é fácil lá, o entorno então é uma história muito mais difícil. Bom, a nossa cidade, ela tem cotas baixas em vários lugares. Tanto é que você Cota baixa é o... abaixo do nível médio do mar. Tá? Então tu pega, por exemplo, Humaitá, Vila Farrapos.
Aí tu vai para a Zona Norte, tu pega boa parte da Zona Norte, Fiergs, aquela região ali de Santo Agostinho, Vila Nova Brasília, e vai indo. Não. Nós temos 27 bacias hidrográficas na cidade de Porto Alegre, com muitos arroios, sendo que o principal deles é o Ipiranga. Tá? Então, o que acontece, né, tia? O nosso plano de drenagem urbana, que está sendo atualizado, ele nos aponta para um investimento no mínimo de 4 bilhões de reais envolvendo a questão da drenagem urbana. Agora, o investimento significa que você tem que ter um dinheiro para manutenção. Não basta eu criar uma bacia. O que é uma bacia de contenção? Eu vou lá, faço um baita de um buraco numa praça, para que aquela água que vem lá caia aqui e escorra aqui. Bom, tem outra lá, tem outra lá. Tem vários... Há pouco tempo foi feito ali próximo ao Parcão, né? Sim. Que tem uma baita de uma obra. Esse é o conduto forçado Álvaro Chaves, que pegou 14 bairros dessa região, que foi a primeira obra pesada que teve. A segunda obra agora é o Arroio Areia, que começa na Teixeira Mendes, atravessa o Country Club e vai sair... É o que está acontecendo na Nilo Peçanha agora. Exatamente. Bom, então o que acontece? Qual é a nossa proposta? A Câmara Federal votou uma lei proposta pelo governo federal chamado Marco Regulatório do Saneamento, que é permitir que a água e que o esgoto ela possa ser concedida ao privado para exploração. Tá? Bom, o Brasil, dos municípios que já fizeram, Duda, eles pegaram só o esgoto e só a água e entregaram. A gente fez uma proposta para o mercado que opera nesta área. A gente topa de entregar a água e topa de entregar o esgoto se vocês levarem a drenagem urbana. Então, esse processo ele vai ser decidido esse ano. Nós estamos trabalhando, o mercado está sendo consultado e se tiver atratividade eu vou mandar uma lei para a Câmara de Vereadores e, evidentemente, a Câmara autorizando, eu vou conceder a água e esgoto mediante o tratamento, mediante a questão da drenagem. Mas a gente não vai esperar esta concessão para enfrentar a falta d'água na cidade de Porto Alegre, que é um grande problema que os teus parceiros devem estar questionando aí. O DEMAI já foi um equipamento de excelência, se perdeu muito a capacidade de investimento nos últimos tempos, e infraestrutura de uma cidade não se faz numa semana, não se faz num ano. Então hoje, por exemplo, nós estamos fazendo uma captação de água no Belém Novo, que é lá no extremo sul. Esta obra já está 1 ano em andamento e vai mais 1 ano e meio para ficar pronto. Agora, você tem que captar água, você tem que tratar água, você tem que trocar as redes, você tem que aumentar as redes, você tem que ter capacidade de energia, porque não há água sem energia. Então, quando falta água em qualquer lugar da cidade, é porque geralmente faltou energia junto, porque você não bombeia água sem energia. Então, essa governança, né, digamos assim, de infraestrutura da cidade não é uma coisa singela. Ela não é enfrentada apenas em um governo. Eu espero que nesses 3 anos que a gente tem pela frente, deixar a nossa contribuição, mas tem que ser obras que passam de um governo para outro. Por exemplo, a Orla. A Orla, o Fortunati e o Fogaça começaram. Eu entrei nesse processo como vereador, depois vice-prefeito. O Marquesan que tinha uma... E vai seguir, né? O Marquesan até tinha uma posição crítica em relação à Orla, mudou de opinião, o que é bom, o que é ótimo, mudou de opinião, terminou o trecho 1, começou o trecho 3, que podia ter sido começado lá em 2017, começou mais no final do mandato, nós terminamos. Nós recebemos aquela obra com 55%, 60%, mas o dia que ficou pronto, abrimos, o nosso governo não vai inaugurar nenhuma obra. Inacabada. Não vou inaugurar nenhuma obra. Toda obra que ficar pronta eu vou abrir para a população, como foi o caso da Orla. Quer dizer, toda obra que o nosso governo ficar pronta, eu não vou lá cortar fita. Eu tenho uma política de que acho que quem tem que tomar conta é a população. Quer dizer, tem que vistoriar a obra, tem que fazer com que as coisas aconteçam. Agora, depois que a obra está pronta, tu não tem que ir lá tirar foto. Acho que isso é uma coisa do passado, da velha política, não? Mas, então, o que acontece? Então a Orla que você estava falando. Quanto tempo mais de Orla aí vai de construção aí? Porque o senhor falou aí de 2 mandatos para trás, né? Pelo que eu entendi, Fogaça, Fortunati, para terminar, Marquesan e agora... Para você completar o ciclo que vai até o Pontal passando o Pontal do Estaleiro, mais um ou 2 governos. Nós vamos Seriam 10 anos. Isso não tem dúvida nenhuma. Por quê? Porque isso é investimento, não tem
Mas isso é uma política da cidade, isso não vai mais ser quebrado. É isso. Qualquer prefeito ou prefeita que sentar naquela cadeira e tiver um pouquinho de juízo... Dá prosseguimento. Dá prosseguimento, porque isso é uma obra de cidade. Como eu fiz... Isso dá autoestima para a cidade. Quando assumi a prefeitura, Duda, acho que tu e nenhum porto-alegrense ouviu eu falar mal do prefeito anterior. Acho que ele fez o que era possível fazer. E tudo que estava dando certo eu toquei. E eu espero que quem vier me suceder proceda dessa forma, porque eu acho que isso é um amadurecimento que a política brasileira precisa de ter. Mas tu não vai tentar reeleição? Tu não pode achar que tu é o dono da verdade, que achar só o que tu faz está correto. Não. Os prefeitos que antecederam o Melo, todos fizeram bem para a cidade. Com visões diferentes. Sim, o que é bom segue, o que é ruim, ou o que tu entende que seja ruim, aí tu descarta. Então, tu assim, não vai querer tentar a reeleição, nós estamos no início. É cedo ainda, né? Nós estamos no início do governo. Acho que um governo que começa a pensar em reeleição faz um mau governo. Depois tu vê isso aí. Faz um mau governo, não? Depois tu vê. Ó, deixa eu te perguntar, tem mais uma perguntinha do Gimo Cupim que eu achei legal, tá? Porque fala a respeito do transporte... E o Gimo Penetril tem também, não? Agora, então, acho que esse aqui é Penetril, porque é transporte, né? Transporte é... De vez em quando eu vou lá e boto a maçaneira, o Gimo Penetril. Claro, cara, o Penetril é a cara do Rafael aqui, meu cinegrafista. O Gimo Penetril. Ele usa, é o que mais usa o Gimo Penetril aqui, entre nós. Tá, mas deixa eu te dizer isso. Ó, a pergunta do Rodrigo é o seguinte, vocês estão rindo, tia. Mas que coisa, Gimo Penetril. Eu vou te dar depois o Penetril. Tu não vai penetrar nele? Não, óbvio que não. Aqui, ó. Depois o prefeito vai ganhar, como todo mundo ganha, o kit da Gimo, tá? Aí, aqui dentro tem um Gimo Penetril que eu vou te dar. Ó, por que este caos nos ônibus da cidade? Já fiquei 1 hora parado esperando um ônibus passar. Transporte público de Porto Alegre. Teria que ter 2 horas para falar, mas não tem, né? Não tem. Então vamos tentar resumir. Deixa eu dizer o seguinte, quem é que nos perguntou aí? O Rodrigo Cipriano. Rodrigo, a mobilidade humana significa as pessoas ter acesso à cidade. As pessoas precisam ter acesso à cidade. Tem gente que tem carro, tem gente que tem moto, tem gente que tem dinheiro para pagar táxi, mas tem gente, e são milhares na nossa cidade, que ele, para ir e para vir, ele precisa de ter transporte. Bom, o que é uma cidade boa para se viver do ponto de vista da mobilidade humana? E tu conhece muitas partes do mundo, pode dar o teu depoimento, é aquela que tem vários modais, ou seja, eu tenho vários tipos de transporte, mas ele se conecta através de um bilhete único e eu, de acordo com as minhas necessidades, vou trocando de trem para monotrilho, de monotrilho para VLT, de VLT para lotação, de lotação para ônibus, de ônibus para bicicleta. Bom, e o meu movimento na cidade. Esse não é o espectro das cidades brasileiras. As cidades brasileiras, elas foram construídas para carros particulares. E tanto é que do governo Juscelino, que assumiu a presidência da República na década de 50, final da década de 50, e depois veio os governos militares, né? De todos esses presidentes para cá, eles incentivaram enormemente o carro particular, né? E nunca tiveram uma política perene para dizer, olha, você tem que investir em ônibus elétrico, você tem que investir em metrô, porque tu não vai com dinheiro de IPTU fazer isso, com dinheiro de ISS fazer isso. Você não tem um governo, não tem lugar do mundo que isso tenha sido resolvido com dinheiro dos municípios. Então tu tem um problema histórico de infraestrutura. Um parênteses só, metrô em Porto Alegre é um sonho que eu posso esquecer. Neste momento não é viável. Porque teve um papo há uns anos atrás. Não tem dinheiro para isso. Acho que tem sistemas mais baratos, eficientes. É que o metrô numa cidade constituída de 250 anos, tu tinha que rasgar a cidade. Tu não tem dinheiro para fazer isso. Tu imagina tu rasgar a Bento Gonçalves, tu tem que indenizar as pessoas ali, tu tem que quebrar tudo. Então é difícil. Então vamos para a vida real, botar ônibus elétrico, ônibus articulado. Não, perfeito, mas eu acho que é algo que tem que ser, tipo, tem que ser conversado, tem que ser dito, porque se sonhou com o metrô há pouco tempo, né? Isso. Na época da Copa, acho ali que tem que sonhar. Eu só estou dizendo que a vida real, ela nos impõe outras alternativas mais baratas hoje. Agora, o que aconteceu, né? Então, tu reduziu nas cidades brasileiras e Porto Alegre o transporte de ônibus. Tá?
Pois bem, e a pandemia, né? Então tu tinha os passageiros, tu tinha lá, antes da pandemia, quase 1 milhão de pessoas andavam de ônibus, 900 mil pessoas. Bom, isso foi, com a pandemia, reduziu... Nós estamos com 2 milhões de habitantes? 1,5 milhão. 1,5 milhão. 1,5 milhão. Com o grande Porto Alegre, que imagino que venha muito para cá. 3 milhões e 800, né? Tá. Então, o que aconteceu? O que é uma operação de ônibus? Tu tem o motorista, tu tem o cobrador, tu tem o diesel, tu tem o pneu, tu tem a carroceria. Degradação, né? Bom, então tu tem um custo disso. É como tu faz um churrasco na tua casa. Então tu tem um custo para rodar um ônibus na cidade. A cidade concebeu muitas isenções, que nós reduzimos 7 delas. Mas tem uma isenção que é a mais pesada para o bolso do cidadão, que é aquela que quem tem 65 anos hoje, no Brasil inteiro, independente de ter necessidade ou não, não paga. Não paga. Alguém tem que pagar para esse então, cara o que acontece? de graça, né? Então, Duda, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar, eu gosto de exemplo, é o Rafael, né? O Rafa. Vamos dizer que o Rafael seja um empresário bem sucedido. Ele é. Tem 66 anos. Não é o caso. Mas ele, sendo empresário, ele pode andar. Levanta a carteira e tal. Tu és empregado da RBS. Mas que fosse. Então tu tinha a tua carteira assinada. Perfeito. A empresa pagava 94% da tua passagem, tu pagava 6%. E eu sou camelô. E eu então pago a passagem cheia, ele que é empresário não paga nada, e tu paga 6%. Então esse sistema foi o que... Não vai fechar essa conta. Então essa conta não fecha. Essa conta não vai fechar. Então você precisa diminuir... Mas quem é que foi o gênio, desculpa a ironia assim, mas quem é que foi o gênio que conseguiu? Não. Eu sei que essa lei do idoso ela é super válida, ela é perfeita. Eu vou dizer o gênio. O gênio é a Constituinte de 88, que deu direitos a muitas situações sem dizer a fonte de custeio. Quer dizer, é uma barbada eu ir para a tribuna e votar, eu vou dar isenção para isso. Só que eu vou tirar o dinheiro da saúde para dar isenção, eu vou tirar o dinheiro do tapa-buraco, eu vou tirar o dinheiro para cuidar o morador em situação de rua. Então, hoje essas isenções representam 80 milhões no sistema. Se hoje o governo federal pagasse essas isenções, nós estamos lutando por isso incansavelmente, tem da Brasília 2, 3 vezes por mês, junto com dezenas de prefeitos. Se eles pagassem hoje essas isenções da lei federal, a gente não precisaria subir a passagem. Entendeu? Então o sistema faliu. Se entra 90 milhões, tu consegue Então o que eu quero dizer ao nosso parceiro, dizer assim, o sistema de transporte faliu antes da pandemia, escancarou na pandemia e nós temos que mudar. O último golpe que ele sofreu foram os aplicativos, que agora está vivendo tempo difícil. Mas vamos imaginar o seguinte... Por causa da gasolina, principalmente. Mas eu vou te explicar para ti o seguinte, a Restinga tem 25 km de distância, 30 km do centro. Certo. Então aquele passageiro da Restinga é chamado passageiro de perna longa, porque ele pega na Restinga e desce no centro. Então esse passageiro ele não tem a maneira de vir, que eu não sei de onde. Então a passagem é única, porque se tu disser para esse passageiro da Restinga que ele tem que pagar a passagem que seria para ele, seria R$20, R$15. Como é que ele vai pegar emprego aqui no centro? Porque o empresário vai dizer assim, não, o senhor mora na Restinga? Não, eu não posso lhe contratar, eu vou contratar o cara que trabalha, que mora no Morro Santa Teresa, que mora no Menino Deus, porque ele tem a perna curta. Então, esse passageiro de perna longa, ele continua vindo. Mas aquele passageiro que pegava o ônibus os 2 últimos quilômetros, 3 quilômetros, ele vai lá e olha no aplicativo dele e diz, bom, mas eu vou para o mercado público tomar o meu chopp, eu, o Duda e o Rafael, eu vou pagar 10 pila, por que eu vou pegar ônibus? Eu vou pegar o aplicativo. Então, esse passageiro também sumiu. Então, ele dava uma sustentação, porque ele andava uma perna curta da passagem, mas ele pagava o mesmo valor, então ele compensava. Então, ele não existe mais. Mas se não bastasse isso, o teletrabalho passou a ser uma realidade, Duda. Verdade. Eu estou vendo o teu estúdio aqui. Tu antigamente, sabe o que acontecia? Tu ia alugar uma salinha. Eu ia para a RBS. E agora... Então quantos Dudas tem? Ixi. Então tu diminuiu o passageiro. Perfeito. Segundo, tu tem telemedicina que as pessoas antigamente não consultavam. Hoje as pessoas consultam, então ela não vai mais no médico. Mas tu tem também o ensino à distância, que as pessoas também, dentro de casa, fazem o seu curso. Então, você tem o mundo tecnológico, que a mãezinha, que a tia ia no banco, lembra daquelas filas para pagar, tal. Agora app.
Agora o que faz? O Neto, Aplicativo. o aplicativo paga. Então, a mobilidade humana da cidade, Diminuiu. ela não volta mais a operar com aquela quantidade. Então, eu estou dizendo tudo isso, não é para ser Mas eu acho que é um preâmbulo interessante. Mas, nós temos que fazer um corte enorme de mudanças na cidade. Então, o primeiro momento foi não parar o sistema. O segundo momento agora, nós reduzimos, nós estamos tirando os cobradores, que as pessoas dizem, olha, mas vamos tirar os cobradores. Sabe quanto é que significa para passagem 80 centavos se tirasse os cobradores de uma vez só? Agora vai significar 20 centavos, porque nós estamos tirando 25 neste ano, 25 no outro, no outro e no outro. Então, se tu tirasse uma vez só os cobradores, a passagem baixaria 80 centavos de uma tacada só. Uhum. Se tu tirasse todas as isenções, tu tiraria mais R$1 da passagem. Então, eu venho aqui contigo, tu compra a carne, compra a bebida, compra o aspargo e nós somos 5 aqui. Bom, se nós dividir o nosso churrasco por 5 é um valor, se divide por 4 é outro valor, se divide por 3 é valor. Então, a mesma coisa com a passagem. Hoje, 30% não pago, então 70% está pagando por 30%. Então, nós estamos botando dinheiro público. Nos 2 anos da pandemia, se foi mais de 100 milhões, porque tu tem uma empresa pública chamada CAIS, muito cara, muito deficitária, que vai a leilão agora, tá? Este ano. Tá? Esta empresa, o quilômetro rodado dela custa 22% mais caro do que qualquer quilômetro das empresas privadas. Então, eu diria que eu colocaria hoje para os gestores das cidades brasileiras, que são de médio e grande porte, os 2 desafios para nós primeiro foi a pandemia, que eu acho que nós estamos no final, tá? Estamos no final, e o segundo é mobilidade humana. Porque sem mobilidade a farmácia não funciona, o consultório não funciona, a cidade não funciona, 40% é informal, então se a passagem for alta, o cara que tem um funcionário pesa no bolso dele. Mas o prefeito, deixa eu rapidamente perguntar assim, por exemplo, a cidade de São Paulo tem o seu transporte com déficit também? Ela bota 3 bilhões, é 1/3 do orçamento de Porto Alegre hoje, São Paulo bota para subsidiar a passagem. Ou seja, o sistema é ruim também, porque são corredores que os ônibus andam a 4, 5 quilômetros, 6 quilômetros. Mas há um subsídio 6 bilhões. Então, os 100 milhões que eu boto aqui por ano, eles botam 3 bilhões. Agora, São Paulo... Você não, óbvio, é a cidade mais rica do Brasil... É que não tem mais, já não tinha, e uma coisa... Mas alguma cidade opera no positivo o sistema público? Não, o sistema quebrou. Então, assim, ó, hoje tu tem que Desculpa, eu estou te interrompendo porque está vindo pergunta. O que tu me relatou agora é um quadro nacional. De todas as cidades. Não tem nenhuma exceção. Não, nenhuma. Não há. Bom, mas é importante dizer o que nós já fizemos. Então, nós reduzimos de 14 isenções municipais para 7. Tá. Nós estamos então tirando gradativamente os cobradores para não ter, né? Reduzir ali. Então reduz. Tu tinha o chamado passe livre, que foi criado lá no governo do Livre. Domingo, né? Que era 12 passe livre, todo domingo. Então nós reduzimos para 2, festa navegante e vacinação. Certo. Isso diminui um pouco, né? Nós pegamos 25 milhões do dinheiro da educação e nós estamos financiando desde agora, fevereiro, começaram as aulas, o estudante de baixíssima renda da rede municipal, nós estamos pagando 100% da passagem. Então vai entrar 25 milhões no sistema e nós vamos aumentar a área azul agora de R$2,5 por hora para 4 e depois gradativamente a hora seguinte. E esse dinheiro também vai entrar aí mais um dinheiro, nós vamos botar num fundo para poder subsidiar aqueles que não podem pagar, porque hoje é o pobre que está financiando, tu entendeu? Aquele que não pode pagar. Então tu tem que ter uma receita extra tarifária. Mas a defesa dos prefeitos, verdadeiramente, não só minha, e essa é uma tese que saiu da nossa capital gaúcha, é criar o SUS do transporte coletivo. Ou seja, o governo federal tem que entrar com uma parcela de recursos, os governos estaduais também com parcelas e os municípios também. O que não é correto é que o ente federado, que é o com menos recursos, mais dificuldade, ele banca sozinho. Então, isso está errado, isso não está correto. Quer dizer, então, o governador Eduardo tinha que bancar parte desse processo. Eu digo governador porque é o governador atual, digo o governo do Estado, né? Falou o nome dele, mas é o cargo ali. O presidente Bolsonaro
no caso hoje, por exemplo, do Brasil, tinha que bancar também, no mínimo dos aposentados. Por quê? Aí você tem uma passagem que cabe no bolso do cidadão. E só para nós encerrar essa coisa das passagens aí, que realmente é complexo, no mundo todo, no mundo todo é difícil, mas assim, as cidades do mundo, claro, a mobilidade é diferente, como nós falamos, metrô, etc., trem, não sei o que. Mas o sistema público, ele geralmente deve operar no negativo. Então. Não, é que qualquer sistema, seja o país capitalista, país socialista, país social-democrata, todos têm receita extra-tarifária, ou seja, o sistema não sobrevive só com a tarifa. Perfeito, tem Quer dizer, subsídio de alguém além disso, incentivando dizer, a mobilidade. Pega lá uma cidade como Paris, deve ter construído o seu metrô há 100 anos atrás. Não, óbvio, claro. Sei lá, em Londres, então, passa 10 linhas então, tu numa imagina só. os bilhões que... Bom, então depois daquilo concebido, além de todo aquele investimento que foi feito, para sustentar aquele sistema, só o bilhete não paga. Entendeu? A manutenção, tudo e tal. Então, o Brasil precisa mudar nesta quadra política brasileira e olhar o seguinte: eu quero cidades mais humanizadas? Quero. Então eu preciso investir numa mobilidade humana, porque, tia, vamos combinar entre nós, se tu te sentir confortável para ir ao centro de ônibus, tu vai. Eu acho isso tão real que quando quem tem a oportunidade de viajar ao exterior, ele não anda de aplicativo nem táxi, ele anda de transporte público. Não, putz, eu fui a não sei o que, nem transporte público. Porque eu vou te dar um exemplo. A condição, né, aqui a gente Eu fui com o governador, junto com aquela comitiva, buscar o Salt Summit, que é o evento de inovação que está vindo aí. Né? Descemos no aeroporto de Madrid, estava eu, o Schirmer, fomos fazer o PCR lá, ficamos 1 hora lá naquela fila e tal. Aí o hotel nosso era lá na zona central ali, então. Aí olhamos, era 30, 40 ou 50 euros. Pô, 50 euros é pesado, 37, 40. Porra. Aí descemos, olhei o metrô, 6,50. Vamos de metrô. Aí olhei na linha ali, tinha que mudar ali 2 lugares, cheguei na porta do hotel do metrô. Aí depois tinha lá onde estava acontecendo o Salt Summit, eu também um dia fui erroneamente de táxi, pagamos uma fortuna, né? Depois na volta e no outro dia fui de metrô e voltei, cheguei mais rápido. Então é isso que tu está dizendo, quer dizer, me senti atraído para ir confortavelmente. Agora, é esse o sistema que o Brasil tem que fazer. Você vai fazer isso da noite para o dia? Não, mas tem que haver uma virada de chave, Duda. Não, eu também acho. Quando quando os carros são mais importantes na cidade que as pessoas, é a falência da cidade. A cidade é para as pessoas. Eu não acho que tem que ser proibido ninguém ter o seu carro, de andar de carro. Agora, ele tem que ser atraído para o transporte coletivo, para dizer, olha, eu vou usar o carro de vez em quando, mas não vou usar todo dia. Gostei, achei legal e conversar da cidade que eu e 1,5 milhão de pessoas, é isso? Moram, é maravilhoso. Deixa eu ver se tem mais alguma útil, porque muita gente pergunta a respeito, e eu já estou sobre a hora, né? Nós combinamos o horário, e eu vou liberar o prefeito aqui, vai comer um outro churrasco. Qual é a janta hoje? É aqui, né? Tem janta melhor que essa? Não? Agora tu foi. Eu só quero saber se vai ter janta para todo mundo. Senão vamos ter que ir ali numa churrascaria. Né? Não, vai. Ó, um cara botou assim, o senhor é gremista ou colorado? Já falou, colorado, né? Colorado. Não pode pipocar, o cara botou assim. Esse não tem problema. Falamos bastante de tudo que é espetacular da Orla, falamos do entorno da arena, acho que a maioria das coisas que vieram aqui, e eu fico muito contente de receber. Eu acho que uma outra vez a gente podia enfrentar aqui a questão social da cidade, né? Essa questão dos moradores em situação de rua, a pobreza absoluta, as áreas de risco que vive a cidade. Isso é um drama hoje da vida urbana. Nós tínhamos aqui 2.500 moradores, hoje nós estamos na casa dos 4.000. É uma política... Mas esse aumento, tu entende que tenha sido durante a pandemia? Fundamentalmente. Certamente, então, porque a crise que aconteceu foi muito grande. Então você tem aqui pessoas que são recuperadas, pessoas que infelizmente não conseguem se recuperar porque usam muitas drogas, tem pessoas que não aceitam sair da rua, tem grupos que incentivam as pessoas para morar na rua. Então, esse é um drama do país. E de uma educação formal que a carteira assinada acabou. Então, tu tem que formar para o empreendedorismo, tu tem que formar com educação financeira, tu tem que
virar esta chave, essa educação que está aí. E ter uma cidade educadora também, é uma cidade que vai além da portão do colégio, porque quando eu digo educadora, é essa cidade que adota espaço público, é uma cidade que não joga lixo na rua, é uma cidade que respeita o trânsito, que respeita o pedestre, que respeita o vizinho. Essa é uma cidade educadora. Então, a gente vai mudar o Brasil, é por aí. Se nós não passar por aí, a gente não muda o Brasil. Não é? Mas temos que começar por nós. É isso. Esse é o último recado, né, prefeito? Porque 250 anos é uma data fechada, por isso que a gente convidou o prefeito da cidade. Eu amo essa cidade, adoro morar aqui. E como diz a Carlos, eu não quero sair daqui. Eu quero melhorar aqui, certo? Então, essa é uma das intenções. Eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado por Porto Alegre. Imagina o seguinte, aqui, ó. Tu é uma cidade grande e pequena ao mesmo tempo. Tu quer uma área rural, está do teu lado. Tu quer pegar o pêssego de melhor qualidade, tu vai na Vila Nova, ou tu vai lá, entendeu? Um pouquinho mais para frente, tu vai encontrar. Então, tu tem vinícolas urbanas. Olha, aqui na Chácara das Pedras tem uma vinícola urbana que é um negócio fantástico. Tu tem produção de champanhe aqui no nosso Bonfim. Então, essa cidade é uma cidade que tem uma gastronomia fantástica, extraordinária. Um aeroporto dentro da cidade. Isso aí é impressionante. Me diz aonde é que tem um aeroporto, não tem. Que uma Fraport opera e que, como tu disseste, é o seguinte, para a exportação do Rio Grande do Sul, a extensão da pista, quando nós assumimos o governo, tinha 139 famílias. Negociamos uma por uma, fomos para o judiciário, fizemos negociação, mediação, e a Fraport agora retomou a extensão da pista. Tem a Vila Pepino, que é um problema, mas ela não afeta a extensão da pista, entendeu? Então, tu tem um aeroporto, tu tem gastronomia, tu tem orla, tu tem embarcadeiro, tem rede hoteleira. Ela é linda, ela é maravilhosa. Então, agora, o que eu quero convidar... Por favor. Os nossos... E depois manda os caras se inscrever no canal, prefeito. Nossos parceiros é o seguinte, sabe qual é a mudança que nós estamos fazendo nesses anos de governo? Qual? Na nossa cabeça. De ser um cuidador da cidade, de dizer o seguinte, o espaço público não é da prefeitura. A cidade somos todos nós. A cidade somos todos nós. Criar um voluntariado, aumentar o voluntariado, entendeu? E ter regras de convivência civilizadas. Eu acho que uma cidade, ela, quando tem regras de convivência, por exemplo, espaço, uso misto. O que é o uso misto de uma cidade? Ali tem uma padaria, ali tem um bar, ali tem um outro equipamento comercial, o mercadinho, e tem a residência. Isso, vivendo harmonicamente, é o que há de melhor no mundo. Agora, quando o sujeito vai lá na Cidade Baixa, ou vai na Padre Chagas, e começa a comprar pelo teleentrega aquele, de beber, e fazer xixi na rua, e jogar na rua, então, bom, aí acabou o espaço urbano. Então, acabou a civilidade. Então, o espaço público tem que ser usado com liberdade, mas com responsabilidade. Então, eu adoro morar no lugar onde tem vida urbana, entendeu? Tu tem no mercadinho, tu não precisa pegar o teu carro, tu vai, não, vou ali comprar minha cerveja, eu vou ali mandar lavar minha roupa porque tem uma lavanderia, eu vou ali porque eu tenho... Né? Fomentar o bairro, né, tio? Então, isso é o que é de melhor. Pequeno, então, agora, tem que ter regras de convivência civilizada, senão enlouquece todo mundo, não? Prefeito Sebastião Melo, prefeito, muito obrigado. Tá, mas deixa eu fazer um convite, olha aqui. Por favor. Primeiro, convidar você para poder... Se inscrever no canal. Tu paga alguma coisa para me pedir isso pra ti, não? Não, pô, já pago o IPTU, tia, todos os dias, todo mês. Sim, mas tu não vai me dar nada para me pedir isso pra ti? É um pedaço de carne? Não, um pedacinho de carne. Eu vou te levar uma carninha para te levar para casa, um bisteca. Então, escreva aqui no canal do Duda e eu quero dizer o seguinte. Escreva lá nos canais do Melo também, Vitinho. Claro, fica à vontade. Vamos acompanha o Melo, acompanha a prefeitura, traz sua contribuição, critica, sugere, porque a crítica é o aplauso de quem não concorda, né? Olha aí, ó. Porra, essa é nova, hein? Vou começar... Como é que repete, prefeito? A crítica... É um aplauso de quem não concorda. Mas às vezes é barulhenta. A crítica é barulhenta. Mas eu quero te convidar o seguinte, nós temos aí uma programação muito rica, mas eu quero te convidar para duas. No dia 25, que antecede nosso aniversário da cidade, vai ter o baile de 250 debutantes, das nossas meninas de Porto Alegre, espalhada por toda a nossa periferia, que vão estar conosco, vai ser acolhida com muito amor lá na Redenção. Bom, vai ter uma vasta programação, mas o culminante é o baile das debutantes. E no sábado, a partir das 18, começa o aquecimento, e a Maria Rita entra às 20h30
na Redenção. Lá na Redenção. Vamos torcer para não chover, né? Ah, tomara, tia. Merecemos isso aí. Mas se tiver chuva também não for grandiosa, nós vamos tocar também. Não, choveu já no meio do mês aí, agora vai dar uma parada. E vai ter a Esquadrilha da Fumaça também, só não me lembro o dia agora. O pessoal teve aí, vai fazer uma apresentação lindíssima na hora, viu? Ah, a Esquadrilha da Fumaça até convidou. Era legal de ver. Quando eu era legal. piá, eu lembro deles fazer. Eu lembro que eu ia com meu avô ver a Esquadrilha da Fumaça. Gente, este é o prefeito de Porto Alegre. Esta foi a maneira que eu entendi que seria melhor de dar um presente para a cidade, é nós conversarmos com o prefeito para tentar entender como é que dá para melhorar a cidade, afinal todos nós somos dono dela. Então já sabe. Também pode ser dono do canal se inscrevendo nele e sugerindo quem é os nossos próximos convidados. E eu vou olhar a tua placa ali, que tá meio derrubada, eu vou dar uma olhadinha ali. Isso, por favor. Eu não sou bobo, já prefeito, aqui podia dar uma melhorada, né? Aqui perto da minha casa. Então já sabe, te inscreve no canal, pô, comenta, dá o like. Aliás, vou te dar uma sugestão também. Se quiser tiver um problema na tua rua ou na tua região, comenta que os guris aqui já me disseram que vão ler os comentários deste vídeo. Não, e pode acessar. E aí vai chegar, né? Acessa 156 também. Também, o telefone 156. 156, nos ajude 156. Lá. Tá? Ajuda, porque esse é o melhor caminho para chegar no prefeito. É isso aí. Tá bom? Gente, a gente fica por aqui. Parabéns, Porto Alegre. Amo essa cidade, ó. Viva Tchau. Porto Alegre! Viva Porto Alegre! Parabéns pra você! Tchau, tchau, tchau.